aí, pessoal, beleza? De boa? Sejam bem-vindos ao canal Uso Pedagógico da Internet. Meu nome é Alberto Magalhães, eu sou professor do Estado de Minas Gerais e esse canal tem por objetivo explicar e principalmente demonstrar o uso de instrumentos pedagógicos encontrados na internet. Se gostar do conteúdo, não esqueça de inscrever, não esqueça o seu joinha e de compartilhar com quem você acha que vai gostar desses vídeos. Nós fizemos uma série de 8 vídeos com demonstração e explicação de diversas ferramentas utilizadas em conjunto com o Google Sala de Aula. Essas ferramentas são Google Form, o Google Formulário e também o Google Meet, o Google Reuniões. Utilizando esses três aplicativos em conjunto ao Google Sala de Aula, é possível você, professor, criar aulas para os seus alunos de modo organizado e com bom material para que eles estudem. São 8 vídeos no total explicando sobre o Google Sala de Aula, o Google Form, o Google Meet e algumas outras estratégias de ensino por meio da internet. Esse é o vídeo de número 9, isso mesmo, o vídeo extra, para explicar para vocês o funcionamento, demonstrando na prática como que é o funcionamento dessas 3 ferramentas em conjunto. Então vamos ao vídeo de número 9. Então, no vídeo de hoje, nós faremos a demonstração do funcionamento do Classroom, tanto na visão do professor quanto na visão do aluno, criando uma turma nova, copiando atividades para essa turma nova, na visão do professor, entrando na visão do aluno, respondendo às atividades dessa turma nova e depois na visão do professor, conferindo os resultados desses alunos na turma nova. É o vídeo de número 9, isso mesmo, vídeo de número 9, é um vídeo extra. Google Classroom na visão do professor. Na visão do professor, no e-mail do professor, lembrando que esse aqui é um e-mail gratuito, no e-mail institucional, quem criará as turmas é a própria instituição a qual você trabalha, a exemplo, professor do Estado de Minas Gerais, mas aqui como é uma demonstração do zero, eu entrando no e-mail de professor, eu vou lá no Google Classroom, que são esses 9 pontinhos aqui do lado, eu tenho acesso aos aplicativos do Google, aplicativos gratuitos, eu venho aqui e seleciono o Google Classroom, eu já tenho algumas turmas ali criadas que eu criei para a série de 8 vídeos, mas o interesse desse vídeo de hoje é criar uma turma do nada, do zero. Então, vou vir aqui no mais, criar uma turma, e vou criar uma turma agora de português. Então, vou vir no mais e vou criar a turma. Criar turma, eu tenho que ler aqui para ver os avisos, coloco para continuar, venho aqui no nome da turma e coloco turma de português básico. Vou criar uma turma do zero. Então, coloquei ali português básico. Ele já está criando uma pasta dentro do Google Drive, que para onde vai as questões do Google Drive. Aqui, iniciando a turma de português básico, eu posso colocar aqui um aviso para o pessoal, posso aqui falar o meu horário. Horário de aula será aos sábados de 8 horas até 11 horas. Eu posso colocar o meu horário ou qualquer outro aviso aqui para os meus alunos. Os alunos terão acesso a esse horário. Eu posso também, nesse ambiente de mural, colocar o link para o Google Meet. O Google Meet é outro aplicativo que nós podemos linkar dentro do Classroom. Então, eu venho no Google Meet, gero lá no Google Meet uma nova reunião. Dessa nova reunião eu coloco ou criar uma reunião para depois, ou uma reunião instantânea. Então, eu vou aqui criar uma reunião para depois, vou pegar esse link que o Google Meet criou e posso voltar aqui na minha disciplina e colocar prezados alunos, o link para as aulas online está abaixo e colo esse link logo aqui.
posto para os meus alunos e meus alunos vão ter acesso ao local onde eu farei as aulas online. Após deixar aqui para ele o local para as aulas online e o horário, eu posso vir em atividade e começar a criar o material para os alunos estudarem e também as atividades para os alunos fazerem. Então, eu posso começar, por exemplo, criando um tópico para poder organizar. Então, eu coloco aqui o primeiro tópico e o primeiro tópico eu posso organizar por aula, eu posso organizar por conteúdo, posso organizar por bimestre. Eu vou organizar pela aula 1. Aula 01, e vou falar nessa aula 01 sobre verbos. Então, aula 01, verbos. Automaticamente já criou-se um tópico ali para mim, e dentro desse tópico eu vou incluir material. Eu vou pegar algum material que eu encontro na internet, ou que eu mesmo possa criar, e falar sobre verbo. Então, eu posso abrir, por exemplo, no próprio Google Drive, no próprio Google Gmail, eu tenho a opção aqui de criar uma apresentação, então eu posso vir aqui na apresentação da Gmail e começar a fazer uma apresentação sobre verbo. Então eu posso criar na apresentação em branco e criar aqui dentro da Gmail o conteúdo explicativo sobre verbo. O que é verbo? O que é verbo? E fazer aqui toda a apresentação com todo o conteúdo que o meu aluno precisa saber sobre verbo. A partir do momento que eu já fiz aqui a apresentação, eu posso fazer o download dessa apresentação e salvar no meu computador, ou eu simplesmente posso salvar essa apresentação e dar o nome dela e deixar ela disponível no meu Drive. Então eu posso vir e deixar simplesmente aqui, ó, a apresentação sobre verbo, ou o que é verbo, já está renomeado para mim, já está feita a apresentação que eu quero postar lá para o meu aluno. Então eu venho e escrevo aqui, explico o que é verbo, dou exemplos do que é verbo, faço toda a minha aula aqui e consigo postar essa aula lá para o aluno. Então, como já está feito lá a apresentação, eu simplesmente venho aqui e vou criar um material. O aluno ele vai saber que é um material sobre verbo, ou uma explicação sobre verbo. Vou explicar para ele naquela apresentação o que é verbo. Então, eu venho adicionar, se eu tiver com a apresentação no meu computador, eu venho em arquivo, se eu não tiver, eu venho em Google Drive, que a apresentação ela foi salva lá no meu Google Drive. Eu só tenho que entrar lá e fazer o upload. Ela já está aqui a primeira porque eu acabei de mexer, mas imagina que eu não tivesse mexido nessa apresentação agora, eu teria que procurar aqui onde estaria essa apresentação. Então eu posso clicar aqui, ele automaticamente já vai carregar ali a apresentação. Eu vou colocar essa apresentação na aula 1, que é sobre verbos, e vou postar essa apresentação lá para o aluno. Além de uma apresentação, que é onde eu vou explicar para o meu aluno o que é verbo, eu posso colocar outras coisas, posso colocar um vídeo no YouTube, posso colocar diversas coisas. Eu vou vir aqui simplesmente utilizar uma atividade com teste, que ele vai abrir para mim uma atividade com teste, um Google formulário. Eu vou colocar aqui, ó, atividade 01 sobre verbo. Uma atividade sobre verbo. Eu posso diretamente criar a atividade, colocar no tópico da aula 1, crio a atividade. Nesse momento eu criei a atividade, mas o Google Formulário ainda não está pronto. Ele está até com esse nome estranho aqui, Blank Quiz. Então eu posso entrar aqui no meu Google Formulário, ele não está pronto. Eu venho aqui do lado direito inferior, clico aqui nesse editar o formulário. Aqui em editar o formulário, eu já consigo mexer nele, então já vou colocar o nome nele, atividade 01 sobre verbo. E aqui, na hora que eu boto o nome, eu posso pegar esse nome e colocar aqui no título do meu formulário também, atividade sobre verbo, e eu posso vir com as perguntas. Eu sugiro sempre colocar aqui, ó, qual o seu nome completo, que facilita a visualização depois de qual que é o nome do aluno. Então, você coloca aqui a seleção tipo de pergunta como resposta curta. Para poder transformar isso aqui num teste, como a gente gerou atividade com teste, aqui nas configurações ele já está selecionado que é um teste, criar o teste. Então, o próprio formulário, ele já me fala que isso aqui é um teste, então eu já posso colocar aqui uma pergunta e selecionar qual é o correto, tipo, marque abaixo qual palavra é um verbo. E eu coloco aqui as alternativas, estudar é um verbo, cama, cama não é verbo, cama é um substantivo, cama. Então, eu venho aqui e marco a resposta correta. Essa alternativa vale 2 pontos e o correto é estudar. Eu posso vir e fazer outras questões. Marque abaixo qual palavra
não é um verbo. Qual palavra não é um verbo? E posso vir aqui e colocar as alternativas também. Estudar, estudar é um verbo, então não pode marcar ela. E cama, cama não é verbo, cama é substantivo. Como ele tem que marcar errada, eu venho aqui e seleciono como gabarito a palavra cama. Pronto, a partir de agora, marco como obrigatória essa questão. A partir de agora, eu já tenho um exercício criado dentro da minha aula 1, além de um material que eu já tinha colocado, eu já tenho um exercício criado sobre verbo. Eu quero postar outra aula, eu venho aqui e posso organizar essa aula por meio de outro tópico. Então, eu posso vir e utilizar o tópico. Se eu já tenho um exercício pronto de outra aula, eu posso reutilizar a postagem. Eu vou vir aqui, então, eu vou criar só mais uma aula. Aula 02, substantivo. Aula sobre substantivo. A mesma coisa, aparece ali o tópico, a primeira coisa que eu, professor, eu vou fazer vai ser deixar um material para o aluno estudar. Dessa vez, eu não quero criar uma apresentação para ele. Eu quero criar outro tipo de documento. Eu quero criar, por exemplo, um documento de texto. Então, eu venho aqui no título e coloco material sobre substantivo. Aqui, na hora de adicionar, eu venho e coloco para adicionar um material que eu criei de texto. Então, aqui eu tenho que ir lá e criar, lá dentro do próprio Google, criar um material de texto. Então, eu venho aqui nos aplicativos e venho em documento e crio aqui um material explicativo para o meu aluno sobre o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, dá nome às coisas. Se eu escrever besteira, vocês me desculpem aí, mas substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Pronto, esse aqui é o documento que eu quero colocar lá para o meu aluno. Então, eu vou nomear esse documento aqui, vou dar o nome dele de substantivo, para ficar mais fácil de encontrar lá. Pronto, está feito o meu documento, eu posso vir com explicação mais elaborada, com exemplos e tudo. Eu venho aqui no material que eu estou postando, seleciono lá do meu Drive, eu quero puxar do meu Drive aquele documento lá que eu chamei de substantivo. Então, eu procuro ele aqui, pode ser uma apresentação, pode ser uma planilha de Excel, eu procuro ele aqui, está ali já o documento, eu vou colocar no segundo tópico, que é o tópico substantivo, e vou postar o meu documento explicativo para o aluno. Pode ser um vídeo do YouTube, por exemplo, explicando o que é substantivo, eu vou lá no YouTube e busco um vídeo. Aqui em substantivo, eu não quero colocar um formulário. Eu quero simplesmente fazer uma pergunta para o aluno. O que ele entende que seja um substantivo? Ou uma pergunta direta. Computador é um substantivo? Responda com sim ou não. É uma simples pergunta para ele responder com sim ou não. Aqui eu posso colocar a pontuação, vai valer 5 pontos essa pergunta, e eu vou colocar essa pergunta dentro do tópico substantivo. Pronto, já está criado um outro exercício para que o aluno possa fazer. Agora já está pronto. Aqui eu preciso ainda, como se trata de um e-mail, gratuito, eu preciso acrescentar as pessoas, os alunos da minha turma. Mas lembrando novamente que se for um e-mail institucional, quem vai criar as suas turmas e acrescentar os alunos é a sua instituição. Como aqui se trata de uma demonstração, para acrescentar e-mails, eu venho aqui e digito o e-mail que eu quero. Exemplo, aluno 01, uso pedagógico da internet, @gmail.com. E eu tenho também o aluno 02, então vou acrescentar o aluno 01 e vou acrescentar também o aluno 02, uso pedagógico da internet, que são os 2 e-mails que eu criei para essa demonstração. Eu coloco aqui para convidar. Vai demorar um pouquinho, porque ele já vai encaminhar um e-mail para esses 2 alunos, e os 2 alunos já estão convidados a fazer parte dessa turma. Então, em resumo, o que eu fiz aqui? Eu criei a turma, lembrando que se você faz parte de alguma instituição, é ela que vai criar a turma e é ela que vai colocar o aluno. Após a turma criada, eu coloquei um link para que os alunos possam acessar o Google Meeting e ter uma aula online comigo, e além desse link, eu coloquei aqui o meu horário para que o aluno saiba qual horário eu estarei online via Meeting com ele. Fechando, então, todo o básico da atuação do professor dentro do Google Classroom.
Visão do aluno entrando em uma turma nova e fazendo exercícios. Agora, iniciando a visão do aluno, lembrando novamente que isso aqui é uma demonstração de e-mails gratuitos, de e-mail da Gmail. Se o aluno fizer parte da instituição, ele também terá um e-mail institucional e quem vai acrescentá-lo nas turmas é a própria instituição. Exemplo, o aluno do estado de Minas Gerais. Como aqui é uma demonstração, esse aluno recebeu um e-mail que a gente enviou lá como professor e ele aqui faz o join, ele entra naquela turma que a gente criou. Então eu venho aqui, coloco para participar da turma e o aluno, a partir desse momento, ele se torna aluno daquela disciplina de português básico. Quando o aluno entra aqui na disciplina de português básico, a primeira coisa que ele vai ver é o mural. Dentro do mural já tem aqui diversos materiais que foram postados pelo professor, além do link para o Google Meeting, que o aluno pode clicar aqui e ir diretamente ao Google Meeting, além do horário que o professor postou, avisando ao aluno qual será o horário que o professor estará online no Google Meeting. Além do mural, tem também aqui a parte de atividades, que é onde o aluno vai verificar todo o conteúdo que ele tem para estudar e todas as atividades que ele tem para fazer. É interessante que o material aparece para o aluno de cor cinza, demonstrando para ele que isso é importante, mas não é tão importante quanto esses outros que estão em destaque, porque esses que estão em destaque são as atividades que você tem que fazer. Então, o aluno ele já sabe, aqui na aula 1, que é sobre verbos, ele tem toda a explicação sobre verbo, a explicação que o professor postou lá, que é uma apresentação feita no próprio Google, e ele tem também aqui atividade sobre verbo. Ele pode vir aqui, então, acessar essa atividade sobre verbo e responder. Qual que é o nome dele? Ele é o aluno 01. Marque abaixo qual palavra é um verbo, estudar ou cama. Opa, estudar é verbo. Marque abaixo qual palavra não é verbo. Vamos imaginar que esse aluno erra. Ele vem aqui, marca estudar novamente e erra. Na hora que ele enviar, ele consegue ver a pontuação dele e ele consegue ver, inclusive, qual a questão ele errou. Então, ele acertou a primeira e errou a segunda questão. Assim, ele faz com o outro exercício também. Ele vem aqui na aula 2, ele consegue ver o material sobre substantivo que o professor postou, o material explicando o que é substantivo, dando exemplo e tudo, e consegue também fazer a atividade relacionada a substantivo. Aqui já vem uma interrogaçãozinha para ele, demonstrando para ele que essa atividade é uma pergunta. Então, ele vem aqui na pergunta, ele faz a leitura, computador é um substantivo? Responda sim ou não. Computador é um substantivo, sim. Então, ele vem, responde sim, entrega. Ele pode colocar um comentário também para o professor, mas ele vem aqui e entrega a sua atividade e está encerrado as duas atividades que ele tinha para fazer nessa disciplina de português básico. À medida que o professor for postando mais tópicos, mais conteúdos, mais atividades, o aluno vai fazendo mais essas atividades, ele vai sendo avisado pelo e-mail, mas aqui ele consegue ver se ele fez ou está devolvido para ele, aqui também está devolvido. Assim que o professor der nota, vai aparecer para ele aqui com a nota. Então, aqui a gente encerra o básico da visão do aluno do Google Classroom. Apurando os resultados dos alunos. Voltando agora na visão do professor, o professor ele criou o material, ele criou exercícios, o aluno respondeu os exercícios, imagina que o professor ele estipulou uma data para fazer o exercício, o aluno já fez, agora cabe ao professor fazer a correção desse exercício, verificar quais os pontos de maior dificuldade dos seus alunos e dar o retorno para esses alunos. Então, aqui a gente vem na disciplina que a gente criou, que é de português básico, aqui dentro de atividades, como a gente separou por tópicos, nós sabemos que cada tópico desse tem um exercício para ser corrigido. A gente sabe que um desses links é um material, a explicação sobre verbo, e o outro é a atividade sobre verbo. Então, nós, professores, a gente entra aqui na atividade sobre verbo, vai para ver a atividade. Essa atividade foi feita por meio do formulário, então eu posso acessar aqui o Google Formulário. Nesse campo direito inferior, eu consigo editar o formulário e aqui eu consigo ver as respostas do Google Formulário. Eu consigo ver que o meu aluno, em um total de 3 pontos, ele tirou 2 pontos. Eu consigo também acessar aqui uma planilha e ver
todos os alunos, a hora que eles fizeram o exercício, o nome deles, quantos pontos eles tiraram, o que ele errou, consigo ver todos os dados aqui. Imagino que você tem 40 alunos, você vem aqui e simplesmente vai olhar a nota de cada um desses alunos. Então o Google Formulário facilita muito na hora de correção, que eu simplesmente venho aqui e olho, a nota desse aluno é 2, eu volto lá para o exercício, a nota desse aluno é 2, não é 2 de 100, eu coloquei na hora de programar, eu não coloquei que esse exercício valia somente 3, então eu posso voltar aqui nesse exercício, editar esse exercício para explicar para o Google Classroom que esse exercício ele não vale 100, ele vale apenas 3 pontos. E o meu aluno de 3 pontos, ele tirou apenas 2, então eu vou lá na atividade, eu sei que ele tirou 2 de 3 pontos. Ele acertou 2 questões ou uma questão valendo 2 pontos, de um total de 3 pontos. Eu venho aqui, coloco a nota dele e coloco para devolver, posso colocar um aviso, parabéns pela nota, ou se esforce mais, algum aviso direto pessoalmente para esse aluno e pronto, está corrigido esse exercício. Se eu tenho aqui outros 10 alunos, eu coloco as notas dos 10 alunos e está pronto a minha correção do primeiro exercício. Eu, como professor, eu volto lá e faço agora a correção do exercício, que é questão aberta. Questão aberta, então eu tenho que fazer a leitura, eu tenho que verificar se o aluno respondeu corretamente. Nessa questão aberta também eu posso ter colocado para ele subir um arquivo, então ele faz o exercício no caderno e depois sobe o arquivo para cá. Então o PET, por exemplo, que é o Plano de Ensino Tutorado do Estado de Minas, o aluno ele pode responder no próprio PET, depois tirar foto, transformar em PDF e subir aqui como se fosse uma questão aberta. Nesse caso aqui é só um exemplo, é só um sim ou não, ele respondeu corretamente, então de 5 pontos, a nota dele é 5, então eu venho e devolvo aqui a nota para o meu aluno. Depois que eu corrigir todos os exercícios, ou pelo menos o exercício relacionado a um bimestre, ou alguma nota que eu quero fechar, imagina que eu vou dar uma prova valendo 15 e 10 exercícios, cada um valendo 1 ponto. Fechou todos esses exercícios, para poder facilitar na visualização de notas, eu não preciso ir em cada um dos exercícios. Eu posso vir aqui em notas, esse link aqui somente aparece para o professor, e eu consigo ver aqui todos os alunos e a nota dos alunos em cada um dos exercícios. Nesse caso aqui, no primeiro exercício, valendo 3 pontos, esse aluno tirou 2 de 3, ou seja, ele errou uma questão. Nesse outro aqui, valendo 5, o aluno tirou total. Além dessa opção aqui, que visualmente é bacana, eu tenho uma opção que é um pouquinho mais útil, digamos assim, que eu entro em qualquer um dos meus exercícios, venho aqui no campo direito superior e coloco copiar todas as notas para o planilha. Na hora que eu clico aqui, se eu tiver muito aluno, vai demorar um pouquinho, mas aqui vai gerar para mim toda uma tabela com todos os alunos, com todas as atividades e com todas as notas. Aí, se eu vou ter 10 exercícios, por exemplo, para fechar uma nota de 20 pontos, eu posso vir aqui nessa planilha e fazer o somatório. Então, aqui eu consigo ver que nessa turma eu só tenho um aluno, esse aluno na atividade 1 sobre verbo, que valia 3 pontos, esse aluno tirou apenas 2 pontos, e na atividade perguntando se o computador é o substantivo, que valiam 5 pontos, esse aluno tirou 5 pontos. Então, por meio desse valor aqui, eu consigo ir lá e acessar o sistema da minha instituição, por exemplo. Se eu trabalho como professor no estado de Minas, eu tenho que acessar o DED, que é o Diário Escolar Digital. Se eu trabalho em outra instituição, eu acesso lá o sistema da instituição e faço a transposição do valor de nota daqui para o sistema oficial da instituição. E está pronto, está feita a aula, eu consegui trabalhar online com o meu aluno, eu consegui colocar material para o meu aluno, para ele estudar, consegui colocar questões abertas, questões fechadas, vídeos do YouTube e consegui extrair a nota. Importante ressaltar também que a gente consegue criar lá organizado pela competência que o aluno precisa ter naquele momento. Então, a gente consegue ver dentro da turma qual a competência ainda não foi alcançada pela turma e fazer um reforço em cima daquela competência que está no BNCC. Então, é muito importante a gente ter esses dados tabelados para poder fazer uma aula melhor com base nesses dados. Então, aqui a gente fecha a correção do professor sobre a nota que o aluno lançou dos exercícios.
No vídeo de hoje, então, nós vimos na prática como utilizar o Classroom em conjunto com o Meet e em conjunto com o Forms, criando exercícios e criando material para o aluno fazendo os exercícios e, posteriormente, o professor fazendo a correção desses exercícios e a apuração de dados por meio desses exercícios. Então, o uso pedagógico da internet. Agora que você criou uma turma, incluiu alunos, já sabe organizar o conteúdo das aulas e também conhece o Google Formulário e o Google Meet e sua vinculação com o Classroom e ainda sabe criar uma turma reaproveitando material de outra turma, bem como sabe que existem uma grande quantidade de outros aplicativos que podem ser utilizados para facilitar a sua aula. É só ir, vai, mão na massa, meu filho, vai lá, dá uma aula bacana, porque seu aluno merece. Seja um professor que você gostaria de ter tido. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa seu like aí e até o próximo.